Olá, amigos da TV Cidade, do nosso canal 14. A nossa saudação para todos quantos nos acompanham a partir de agora. Vocês não precisam se preocupar, porque a voz está um pouco fanha, mas nós vamos conduzir o programa até o final, porque nós temos convidados aqui no nosso programa nesta data, nesta semana. Nós comemoramos muita coisa nesta semana, como na terça-feira, o Dia do Comerciante. Nós podemos falar que no decorrer desta semana também nós estaremos comemorando a data do amigo, da amizade. Isto porque o homem, praticamente há 50 anos, estava na Lua, estava se preparando, os 3 astronautas. Um já morreu, o Armstrong, mas tem outros 2, um com 89 e outro com 88 anos, que inclusive na terça-feira, dia 16, eles estiveram lá no Cabo Canaveral, onde há 50 anos então a Apollo 11, ela saiu da Terra e foi para a Lua. E a gente pode brincar aí para todos os nossos telespectadores também, que já estão abrindo aí o espaço para quem quiser morar para a Lua. Só que tem que ter passaporte, Tem que arrumar um passaporte. Já pensaram vocês em morar para a Lua e ficar lá 1 ano, 2, 3, 4, 5? E vocês têm condições até de ver o que a gente apronta por aqui, na nossa TV Cidade, do nosso canal 14. A vocês todos, telespectadores, muito obrigado por estarem com a gente. Qualquer coisa que vocês querem também entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 054-999-600014, certo? Bom, eu já falei demais. Nós temos um convidado aqui. Olha, nós, muitas vezes, neste espaço aqui de esporte, a gente conversa com pessoas inteligentes, e por isso que esta que está aqui também que fala de Grêmio, de Inter, do Brasil de Farroupilha, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, dos campeonatos da Série B, que temos participantes aqui no nosso estado, o Brasil de Pelotas. Nós temos da Série C, temos o Juventude, o Ipiranga de Erechim e o São José de Porto Alegre. E temos o Caxias, que está um passo para da Série D ir para a C. Tudo vai depender do jogo lá na cidade de Manaus. Pois nós estamos aqui e vamos dar as boas-vindas e a saudação da Igor Pedrolo, ainda que eu lembrei o sobrenome dele. Ele está aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui no programa Esporte na Cidade, da Igor. Olá, tudo bem, Ricardo? Tudo bem ao telespectador? É uma satisfação poder estar participando desse programa e poder estar compartilhando, conhecimento sobre futebol, Copa do Brasil, dupla Grenal. Acredito que será um programa bem produtivo e estamos à disposição. Como é que tu surgiu assim a ser torcedor do Internacional? É desde piá? Olha, é um fato curioso, porque na minha infância por incrível que pareça, eu era gremista. E por influência do meu avô, muito colorado, até hoje, ele acabou conquistando, digamos assim, a grande maioria dos seus netos para o lado colorado e transmitindo essa paixão do Inter para todos eles, Então hoje eu sou colorado, mas ainda acompanho os jogos do Inter com meu avô, quando possível, na casa dele. Então vem de família essa paixão pelo esporte, essa paixão pelo Inter. Mas quando menino, quando criança, tu chegou a usar a camisa do Grêmio? Sim, cheguei a usar. Eu tenho o meu padrinho, Eduardo, que é gremista, e na época ele me presenteou com um fardamento completo do Grêmio. Isso eu tinha meus 4, 5 anos. Eu me recordo pouca coisa, assim, mais fotografias. E, assim, na época,
há 4, 5 anos, você não tem um total discernimento, né, do que é um clube, da magnitude, daquela paixão. Mas depois tu acaba optando, e até a convivência, a fase do Internacional, o carinho do avô, todas essas questões acabaram influenciando, né? Tá marcado para ti, da Igor, qual é a primeira vez que tu foi no Beira-Rio? Tá marcado. A primeira vez que eu fui no Beira-Rio foi em 2004, Internacional e Figueirense. Então já fazem aí 15 anos da primeira visita. Você lembra do resultado? Não lembro do resultado. Mas, bárbaro. Não lembro do resultado. Mas depois tu foi mais vezes, né? Sim, sim. Eu frequento, assim, gostaria de frequentar mais, mas devido aos compromissos, né, faculdade, trabalho, a gente acaba descendo mais nos finais de semana. Mas quando possível, eu gosto, eu tenho esse prazer, esse hobby de ir para o estádio, que é uma sensação, é uma atmosfera diferente, né? A gente gosta muito de estar assistindo os jogos. É um momento diferente de tu assistir. Em relação à TV, tu tem aquela atmosfera do estádio, a torcida. É muito interessante. Eu compareço 1, 2 vezes por mês, com certeza eu vou pro Beira-Rio. Tu te lembra ou já ouviu falar quando o Inter jogava em Farroupilha com o Brasil? Já ouvi falar, mas não é da... Não é da tua época? Não é da minha época. Porque o Inter jogou aqui na década lá de 90, 93, 4, 5, quando o Brasil estava na divisão especial, né? Como já jogou o Inter, como já jogou o Grêmio. Eu lembro de um jogo Brasil de Farroupilha e Internacional, que tiveram que jogar lá em Flores da Cunha, no estádio Homero Saldatelli, no estádio municipal daquele município, porque o Brasil tinha sido penalizado e foi jogar lá contra o Internacional. E tem uma coisa inédita para muitos, que o Brasil de Farroupilha conseguiu vencer o Internacional no Beira-Rio. Né? Isso aí faz parte da história, né? Interessante. Né? Então tu teve depois, então, acompanhando o Internacional, tu acompanhava quando ele vinha jogar aqui na região, em Caxias do Sul, principalmente? Caxias do Sul, Veranópolis, acompanhei já jogos do Inter no estádio do Esportivo, mais na região, já no Campeonato Gaúcho, na Série A, digamos assim, né? Mas a partir de 2004, 2005 foi quando eu, de fato, comecei a frequentar estádios. Porque aí tu sabia que tu estava torcendo pro clube, né? Exatamente. Porque quando a gente é mais novo, pequeno, a gente até comparece, a gente até vai junto com o pai, com o vô, com o primo, mas a gente fica meio perdido no estádio, tu não tem aquela questão de estar vivenciando o jogo. Muitas vezes tu vai para o estádio nessa idade aí e não te chama tanta atenção o jogo, então não te marca, né? Então, para mim, 2005 em diante, e coincidiu com os anos gloriosos, digamos assim, com aquela fase espetacular que o Inter praticamente conquistou tudo, que foi quando eu comecei a frequentar estádios. Então, culminou, né? A fase boa... Tu estava lá com seus 13, 14 anos, por aí, né? Exatamente. Estava com 14 anos, 13 para 14 anos, e veio toda aquela fase espetacular. Tu só não teve, assim, por exemplo, vontade de ser jogador de futebol? Tive. Teve? Tive. De infância era um grande sonho meu e de toda a minha turma, né? De guris lá de Caravaggio. Mas momentos diferentes e... Qual é que era a tua posição? Eu sempre gostei de jogar do meio para frente. Até hoje jogo, mas mais para brincadeira, né? Naquela fase nós jogávamos bastante e todos sonhavam em ser jogador de futebol. E tu naquela época, tu te espelhava em algum jogador de futebol em especial? E principalmente do Internacional, é claro? Na minha época, o jogador, não que eu tenha assim características ou que é alguém que eu tentava fazer da mesma forma, mas o meu grande ídolo, assim, o grande jogador que eu pude acompanhar e na minha fase aí, era mágico, era extraordinário, foi o Ronaldinho Gaúcho. Era um cara que nós parávamos para assistir vídeos no YouTube, quando tinha jogo tanto do Barcelona quanto da seleção.
nós parávamos para assistir porque era fantástico. Foi e é meu grande ídolo do futebol. E do Internacional, eu posso destacar o Alex, né? Tá, temos aí Arley, Fernandão, toda aquela fase, mas o Alex era um jogador que eu gostava muito, do grupo campeão da Libertadores, campeão do mundo. Era um jogador que batia de longe, que chamava a responsabilidade, era um meia de qualidade. Então, do Inter eu destaco o Alex. Tu falou em Ronaldinho, só faltou para ti, no caso, ele vestir a camisa do Inter. Faltou vestir do Inter, mas eu tive uma sensação muito boa no Mundial Interclubes de 2006. Ah, sim, que perdeu para o Inter, quando né? ficou frente a frente meu grande ídolo, com um histórico no arquirrival, contra o Internacional, e saímos vencedores. Então, pude desfrutar também do meu ídolo numa final. Ah, isso. E tu percebe assim, hoje em dia, por exemplo, a gente fala em muitos jogadores craques. Nós não temos mais no Brasil. Tem o diferenciado que seria o Neymar, e que é o Neymar dentro de campo, mas ele já esqueceu um pouco do que ele é dentro de campo para se preocupar com um pouco de fora. E muitas vezes essa gurizada aí, vocês aí, guris que estão acompanhando o nosso programa, muitas vezes gostariam de se espelhar nesse jogador e agora eu acho que estão perdendo até a confiança, né? Exatamente. Tocou num ponto muito interessante. Hoje o jovem de 17, 18 anos, ele já é um popstar, ele já passa a ser uma estrela muito mais, às vezes, infelizmente, fora de campo do que dentro de campo. E isso acaba atrapalhando essa questão precoce, né? Porque se nós pegarmos a época de Ronaldinho, a época de jogadores do próprio Kaká, eles chegavam na seleção, uma seleção já mais assim, não em formação, uma seleção consolidada, uma seleção, quando o Ronaldinho chegou na seleção, tinha Ronaldo, tinha Rivaldo, então ele chegou para ser mais um. Hoje o jogador com 17, 18 anos, ele chega no clube, ele é o astro do clube. Daí ele vai para a seleção, ele tem todas as regalias, ele é a estrela, ele vai para a Europa. Então acho que isso acaba atrapalhando de certa forma, acaba tendo muitas vezes mais moral o jogador do que o técnico, do que a comissão. E é uma inversão de valores que prejudica o coletivo, né? Nós estamos aqui na TV Cidade, no esporte da TV Cidade, aqui do nosso canal 14, conversando com o Daígor Pedrolo. A gente vai para o intervalo, depois retorna. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Estamos de volta aqui no Esporte da TV Cidade, canal 14 da NET, para você Continuamos aqui batendo um papo com o Daígor Pedrolo, que a gente conhece desde Piá também, e é torcedor do Colorado, entende de futebol, por isso que está aqui convidado para participar deste programa no decorrer destes dias. Temos, Daígor, competições. O Daígor falou aí no primeiro momento, né, o porquê que ele é torcedor do Colorado, das façanhas de quando criança também. Ele poderia ter sido jogador de futebol, só que faltou alguma coisinha. E também, agora, neste nosso segmento aqui, que segue na programação, falar sobre as competições, né? O Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. A gente gravou esse programa um dia antes do jogo de Internacional e Palmeiras. Pode ser que o Inter tenha passado, pode ser que não, mas enfim, são estas três competições que seguem, não é, Daígor? Exatamente, Ricardo. São três competições. O calendário vai deixando nessa reta final, de certa forma, vai apertando para os clubes, né?
ainda mais se tratando do Internacional e Grêmio, com exceção de Palmeiras e Flamengo, que são clubes com um plantel mais completo, mais amplo, com várias opções. Chega um ponto que tanto para Inter quanto para Grêmio é necessário focar em competições. Eu sou contra preservar 100%, como foi Internacional e Atlético Paranaense. Eu acho que deveria existir uma mescla de titulares e reservas. 2, 3 titulares, daqui a pouco um jogador está cansado, troca, mas preservar 100% ou só o goleiro de titular, que foi o caso Internacional contra o Atlético Paranaense, eu sou um pouco contra. Mas, se tratando de competições mais curtas, se for pegar a Copa do Brasil, já está numa fase decisiva, quartas de final, é necessário poupar porque, além da proximidade com o título, quartas de final, semifinal e final, suponhamos que um dos dois clubes chegue, são aí 6 jogos, 5 jogos. Então é um espaço curto, financeiramente vantajoso, porque se o clube passa de fase, aumenta a arrecadação de bilheteria, aumenta o prêmio por passar de fase. Então eu acredito e concordo com poupar alguns jogadores por conta do calendário que vai se apertando. Então, em relação à Copa do Brasil, tanto o Internacional quanto o Palmeiras, e como o Grêmio e o Bahia, serão jogos difíceis, né? Os dois jogam por resultados diferentes. O Grêmio joga pela vitória, empate leva para os pênaltis, né? E o Inter apenas pela vitória, porque o empate é do Palmeiras. Então pode ser que o Inter passe, pode ser o Grêmio passe. E na Libertadores temos as oitavas logo adiante aí, que serão pedreiras, né? Os uruguaios, os paraguaios, o Nacional, uma equipe de tradição, uma equipe que já ganhou Libertadores, uma equipe que sabe jogar competição. O futebol uruguaio ele está um pouco inferior ao brasileiro nesse momento, financeiramente, tecnicamente, mas são jogos difíceis. O Inter joga a segunda em casa, que eu acho muito importante devido à campanha também que fez, mas a importância de fazer um bom primeiro jogo, né? Fazer um bom primeiro jogo para decidir em casa. Então eu sempre parto, meu pensamento, né, e baseado em experiências e pelo tempo que eu acompanho futebol, quando tu decide em casa é muito importante tu voltar vivo, né? Tu tem que voltar vivo para o segundo jogo, porque se toma daqui a pouco 2-0, um placar elástico para o time, para o adversário, fica muito difícil reverter, porque é uma competição que os clubes sul-americanos, eles são raçudos, são copeiros e catimbeiros, eles catimbam o jogo inteiro. Então seria importante o Inter voltar vivo do Uruguai. Daqui a pouco o empate seria um bom resultado. Se ganhar, maravilha, mas a importância de fazer o primeiro jogo bem, né? E o Grêmio é mais ou menos dessa linha. Como joga o primeiro jogo em casa, é a chance do Grêmio fazer uma gordurinha, né? Ganhar daqui a pouco esse jogo. Não é o que eu quero, né? Como torcedor colorado, obviamente, mas é importante o Grêmio fazer essa gordurinha para depois jogar em casa mais tranquilo, esperando o adversário, jogando no contra-ataque, né? São situações... Como colorado, tu já imaginou assim, por exemplo, ter uma final da Libertadores, um Grenal? Olha, ficaria na história. Ficaria na história. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né, sim, Ricardo? É verdade. Todo mundo gostaria de chegar numa final da Libertadores, né? E ganhar em cima do rival seria o sonho de qualquer torcedor. Agora tem um lado contrário, daqui a pouco tu chega na final contra o rival e perde, é a corneta histórica, né? Eu não digo torcedor, mas eu acompanho bastante o River Plate da Argentina, um clube que eu simpatizo, que eu gosto bastante, e eles ganharam do Boca Juniors na final e é uma flauta, é uma corneta histórica. Que continua. Páginas do River Plate, redes sociais, né? É para sempre, porque é um fato atípico, né? Uma final por si só, tirando o campeonato regional do Grenal, nunca aconteceu, né? Nunca. Nem campeonato nacional. Então, é algo difícil de acontecer. Então, se chegasse a acontecer, seria maravilhoso, mas
Não seria legal perder pro Grêmio numa final, né? Tem toda essa Tem parte esse contexto. aí. Dentro do futebol, já falando aí dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, a gente observa também jogadores novos, tem alguns que estão surgindo, tanto pelo Internacional quanto pelo Grêmio. Só que eles têm que retornar ainda a trabalhar muito com a base. Mas muitas vezes bate no contrário, porque o jogador que está lá com seus 12, 13 anos é driblador, tem jogada que cria, para dizer a verdade, e muitas vezes vem o professor lá e diz assim, não, temos que fazer musculatura para o jogador e tudo, e daí faz com que o futebol não tenha mais aquela graça como já teve com outros tempos, né? Exatamente. Tu vê aquele jogador, um Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Tu não vê mais o Ronaldinho Gaúcho agora. Hoje é levado muito em consideração a parte física. Física, né? A parte física, a questão do jogador de frente marcar muito, voltar muito. Então foi o Sarrafiori, quando chegou no Internacional, que é um jogador de qualidade, né? A gente via em vídeos que era um jogador de muita técnica. E ele ficou fazendo fortalecimento muscular no Inter, né? Sim. Para entrar no ritmo de poder correr, poder marcar, poder, enfim, estar à altura dos demais. E hoje tu percebe que ele é um jogador forte. Sim, só isso. É um jogador forte. Então eu partilho dessa tua ideia de que hoje não se tem mais esses jogadores dribladores que vão para cima, com que técnica, né? Definem um camisa 10. Se hoje a gente for parar para pensar, quem são os camisa 10 do Brasil? Não, no momento não tem. Não tem na seleção brasileira. Eles só usam o número 10, só isso. Usam o 10. Mas, mas se tu pegar nos clubes hoje, quem são os camisas 10? Tu pega o Internacional do Alessandro com 37 anos. O Grêmio não tem camisa 10, porque o Viseu não é camisa 10. Flamengo é o Diego, também velho. Sim. O Cruzeiro, camisa 10, seria o Thiago Neves. Não joga com a 10, mas ele é o meia, camisa 10. Então, o Palmeiras tem. Palmeiras tem alguns, né? Alguns. Mas então, se tu parar para pensar quem são os camisa 10 hoje que jogam de fato com as 10 nos clubes, são jogadores já veteranos, né? Veteranos. Dificilmente sai um jogador da base com qualidade, aquele meia armador, aquele meia habilidoso. Se ele é habilidoso, ele joga de atacante. Se ele não tem tanta habilidade, é um volante, um segundo volante. Isso aí. É um jogador que marca. Então, é uma decadência nesse sentido. E torcer, né? Para quem sabe surge algum D'Alessandro, um Ronaldinho. Bom, que venha um número 10, quem sabe, para o nosso país, né? Brilhar, porque ano que vem temos mais uma Copa América, né? Exatamente. Ficamos à mercê dessa posição. Ficamos à mercê porque hoje o futebol é óbvio, né? Quem faz gol ganha. Só que para fazer gol, a bola tem que chegar no atacante. Sim. E esse meia que está fazendo falta hoje no futebol brasileiro, o criador, é aquele cara que desmonta a zaga adversária, é aquele cara que pega a bola do volante, do segundo volante, e procura o atacante, que faz aquele passe diferenciado, dá aquela enfiada de bola. Então, cada vez faz mais falta esse tipo de jogada. Senão vira aquela coisa chata, de bola na área, de lançamento, de bola longa. Volta ao Internacional. Hoje, quando o D'Alessandro não está no time do Inter, porque ele não tem mais perna para jogar todos os jogos, o Internacional sente a falta. Por mais que tenha o Guerreiro, tenha jogadores de qualidade no ataque, essa transição entre volante, jogadores mais defensivos com ataque, sem esse meia, fica precoce, fica uma coisa assim, não tem muito sentido a ligação direta. E isso é a nível também de seleção brasileira. A nível de seleção brasileira também. Não tem mais o criador do... Porque hoje o papel de criador da seleção brasileira seria do Coutinho. Seria do Coutinho, mas daí tu pega o Coutinho do Barcelona, ele joga mais na esquerda do que no meio. Ele é um jogador mais finalizador do que um jogador pensador, né? É um jogador que chuta bem de média a longa distância, mas não é aquele jogador que deixa o atacante na cara do gol. É uma época de Ronaldinho, o próprio Rivaldo,
dentre outros muitos que se passaram, né, Ricardo? Do Kaká. O próprio Kaká, que fazia essa função de uma forma bastante qualidade. O Douglas do Grêmio. Enfim, é uma posição bem carente do futebol brasileiro. E mundial, se for pegar, né? Sim, também. Os jogos, hoje em dia, esse meia, ele faz muita falta ao futebol internacional. Faz falta para brilhantar e para ter um futebol mais brilhoso, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, nosso tempo já está se esgotando. Obrigado por ter estado aqui no nosso programa Esporte na TV. Eu que agradeço, Ricardo, uma satisfação estar participando desse programa e esperamos sucesso no futebol, tanto regional quanto nacional, para todos nós que somos, né, admiradores do esporte, que move toda essa nação e que às vezes tira muitas pessoas de situações difíceis, do crime, da violência, né? Porque o futebol é um esporte que envolve pessoas, né? Então isso é muito importante para que todos nós possamos seguir no caminho certo. Valeu, a todos muito obrigado, até a próxima semana com mais Esporte na TV Cidade, canal 14. Até lá, minha gente.